Hoje, dia 22 de abril, o Brasil celebra os 524 anos do chamado Descobrimento, marco da chegada dos portugueses ao território que viria a se tornar a maior nação da América do Sul. Para falar sobre a data, a gente convidou o historiador e professor Will Lopes, que comentou sobre o papel de Pernambuco nesse período. Com o Brasil celebrando os 524 anos da chegada dos portugueses ao território, não falar de Pernambuco nesse período é deixar uma parte importante da história de lado. Isso porque, embora o desembarque liderado por Pedro Álvares Cabral tenha sido feito no sul da Bahia, nos anos seguintes, Pernambuco se tornou protagonista no processo de colonização do Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou com a sua esquadra aqui, né, no território brasileiro, né, mais especificamente ali na região de Porto Seguro, na Bahia. Né. Os portugueses eles já sabiam que existia um território, né, aqui mais a oeste, que era o território brasileiro, e em 1500 eles passam por aqui. A rota original ela era em caminho das Índias. Né. Pedro Álvares Cabral estava indo com sua esquadra de Portugal para as Índias, para negociar, né, especiarias, e o Brasil ele ficava no caminho, então ele era um ponto estratégico, onde os portugueses pararam e passaram aqui cerca de 10 dias. Né? É nesse período que surge a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ele fala sobre os relatos dessa terra, né? Sobre a sua abundância, né? Sobre os seus povos indígenas que aqui viviam. Né? E o Brasil ele começa a surgir, né? Fala de descobrimento nesse período aí. Os portugueses eles retornam, né, e só voltam para a terra para colonizar de fato, né, cerca de 30 anos depois, que é quando se inicia aqui na região do Nordeste brasileiro a exploração do pau-brasil. Por serem cidades portuárias, Recife e Olinda emergiram e se tornaram emblemáticas durante o período de descobrimento e colonização. Isso se deu devido à localização privilegiada da capitania, que rapidamente conquistou o ciclo da cana e se tornou o centro econômico e político do Nordeste brasileiro. Pernambuco era um centro econômico, como ainda é hoje. Além disso, o Recife é uma cidade portuária. Vale destacar que, naquele período, a cidade mais importante aqui não era Recife, sim Olinda, que foi elevada, né, à categoria de vila e se tornou cidade posteriormente. Olinda e Recife sofreram a invasão holandesa no ano de 1630, e nesse período Olinda ela foi incendiada e a capital, né, dessa região de Pernambuco passou a ser Recife. Né, que era a cidade Maurícia, né, onde Maurício de Nassau ele viveu, né, durante aquele período de dominação holandesa, né, que durou até 1654. Então Recife ela se torna um centro econômico, né, não só de Pernambuco, mas como de todo o Nordeste, que foi dominado pelos holandeses por 24 anos. Contudo, o protagonismo pernambucano não se limitou apenas às questões econômicas. A dinâmica usada pelo desenvolvimento da capitania transformou o Estado em palco de revoltas, momentos históricos, religiosos e culturais, que definiram a identidade brasileira. A gente pode citar aqui que no período holandês, por exemplo, foi inaugurado aqui no Recife e ainda existe a primeira sinagoga das Américas, né, que fica ali na Rua do Bom Jesus. Foi instaurado um observatório astronômico, né, vieram artistas, né, da Europa para pintar as paisagens, pintar os povos originários aqui da região, para escrever sobre a história. Né? Então, nesse período de ocupação holandesa, houve também uma grande efervescência multicultural. Né? Fora isso, a gente pode citar hoje a grande miscigenação que é o Brasil, né? Uma mistura de culturas de povos originários, indígenas, de africanos, que durante muitos anos foram escravizados aqui no Brasil. Então, a gente também tem uma história cruel por trás disso tudo, né? Que é a escravidão de povos indígenas e de povos de origem africana que aconteceu aqui no Nordeste brasileiro e também em outras regiões do Brasil. Mas a gente também tem hoje uma efervescência cultural, né, que ela vem de toda essa miscigenação de europeus, de indígenas e de africanos, né, e até de asiáticos também aqui em território brasileiro durante esse período de colonização.